Nos dias 29 de maio e 12 de junho, professores, estudantes e técnicos da Universidade Federal de Pernambuco elegerão um novo reitor e vice-reitor para um mandato de 4 anos. O Trilhas da Democracia de hoje entrevista os candidatos inscritos no pleito, no momento em que a autonomia da Universidade Pública Federal encontra-se sob risco em função dos ataques do governo Jair Bolsonaro. Estamos com o professor Sandro Saião, do Departamento de Filosofia da UFPE, candidato a vice-reitor na chapa encabeçada pelo professor Edilson Fernandes, ex-pró-reitor de extensão da universidade. Sandro, qual é o posicionamento da chapa em relação à tradicional ideia da universidade pública, laica, gratuita e de qualidade? Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Esse é talvez a demanda de todos nós, né? Eu acredito que todos nós, todas as chapas estão comprometidas, né, com a defesa da nossa universidade, né? E nesse caso, uma universidade para todos, né? Uma universidade aberta, uma universidade que possa acolher a sociedade que a mantém, né? E nesse caso que esteja aberta a todos os segmentos, né, da sociedade, sejam eles todos os segmentos, inclusive aqueles que hoje, né, através das cotas e através das diferentes formas de acolhida, né, se deu relevo e se deu espaço que talvez em outros momentos tenha ficado uma universidade muito mais comprometida a atender a um determinado segmento, né. Então, a nossa chapa, através de uma série de estratégias, também fortalecendo algumas questões que já existem e apresentando outras, tem esse compromisso, né, no sentido de uma universidade para todos, uma universidade pública, né, pública, gratuita, laica principalmente, né, embora a laicidade signifique que as ideologias, as diferentes religiões, as diferentes sabedorias, todas elas sejam bem-vindas também, desde que tenham um tratamento crítico, reflexivo e problematizador. Então, nós estamos em aberto, né, estamos em aberto para acolher, inclusive, todos os discursos e todas as formas de saberes, já que a gente sabe que a sabedoria ela se expressa de muitas formas, né, inclusive sobre a forma religiosa, mas a laicidade é uma questão fundamental num espaço que se pretende construtor do conhecimento, um conhecimento que tem um compromisso com a liberdade, né, com o fomento da liberdade, com a expansão da consciência, né, e com a capacidade de que os sujeitos tenham de se instrumentalizar para o exercício da sua cidadania, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu vejo que esse é o compromisso que acaba sendo pulverizado numa série de ações, né? A gente, quando escreve uma chapa, a gente não está apenas inscrevendo uma proposta, mas são diferentes propostas, né? Que é quase como se a gente estivesse numa teia de aranha, qualquer mexida em uma área vai exigir uma sequência de ações, no qual a gente pretende fazer com que a universidade responda às demandas do seu tempo, né? Então, hoje nós temos demandas específicas na nossa região, na nossa localidade, né? Que nós temos um estado, um município, um estado, uma nação e um mundo com demandas, com questões específicas desse tempo e no qual a universidade tem que estar preparada na sua universalidade de saberes, nas diferentes faculdades que lhe fazem parte e que ela possa, através disso, fomentar a criação de formas de agir, de formas de pensar, de formas de nos relacionarmos, né, que estejam comprometidas com a salvaguarda da vida, a ampliação daquilo que potencializa a própria condição humana, a humanidade, né, o relevo da própria humanidade. Então, a nossa chapa, Edilson Fernandes e eu, temos feito uma série de propostas muito específicas, não só para uma rearticulação da própria gestão, da gestão acadêmica, da gestão universitária, mas propostas também voltadas para a questão do ensino, da própria pesquisa e da própria extensão, que possam estar contribuindo com esse processo, né, de fazer com que a universidade esteja a serviço, né, das demandas do nosso tempo, comprometida com uma leitura crítica do passado e uma possibilidade de reinvenção do futuro, né, através do redimensionamento das nossas escolhas hoje.
E, Sandro, diante da crise de financiamento que se abre na atual conjuntura, quais são as propostas para melhoria e expansão da universidade? Esse é um tema extremamente delicado e desafiador. Nós mesmos estamos num contexto hoje que a gente também não está sabendo muito como vai ser. O governo federal já expressa o enxugamento da máquina e afetando principalmente a área da educação. Então, isso é uma preocupação para todos nós, né? Então, a gente vai ter que tentar criar canais de discussão, canais de ampliação e mostrar, né, que a importância desses recursos, já que a gente vem trabalhando com recursos parcos há muito tempo, né? Mas o que a gente tem visualizado também, que algumas ações dentro da universidade não são ações que despendem muito investimento para que tenha um resultado muito grande. Por exemplo, a gente tem proposto um programa específico da qualificação que a gente tem chamado o FPE Acolhe, por exemplo, a criação de espaços de acolhimento, que tenham espaços de acolhimento dentro da instituição para o aluno, o espaço de acolhimento que já está sendo planejado, mas a gente quer levar adiante também dentro do próprio HC, que possam acolher as pessoas que chegam, principalmente do interior, para acompanhar os seus parentes, enfim, que estão em tratamento. E o acolhimento desses estudantes, por exemplo, que passam o dia inteiro dentro da universidade, que hoje a gente sabe que fazem as suas refeições até pelos corredores, né? São ações que ali a gente não precisa necessariamente de grandes investimentos, talvez do HC precise um pouco mais, porque aí seria uma estrutura formal mais qualificada. Como a gente precisa também de um centro de convenções, por exemplo, ou uns pequenos centros de que os alunos possam ter alguns serviços, como por caso, por exemplo, atrás do Cefish, do CEEC, a gente tem quase um mercado informal, né, que precisa, se existe é porque há uma necessidade, são pessoas que estão trabalhando e que a gente possa, então, qualificar até para que a gente não possa criar outros problemas, né. Mas nós vemos, assim, e eu particularmente vejo, que essa questão econômica nós vamos ter, sim, que enfrentá-la, né, tentando criar canais de diálogo, tentando criar canais de defesa da própria universidade. Um ponto seria o estabelecimento de parcerias internacionais também, principalmente que a gente possa ser uma universidade que acolha verbas de outras instituições ou de parceiros internacionais que fomentem principalmente a pesquisa. Isso já acontece através de alguns institutos, como o Instituto Petróleo, os grupos que estão trabalhando nessa dimensão. Na área das humanas, talvez isso seja mais complicado, mas a gente vai tentar fomentar. Então, eu acho que a instituição, fomentando através do processo de internacionalização, tentar principalmente uma atenção especial para esses setores que talvez ainda estejam nos primeiros passos ou em passos um pouco mais tímidos nessa questão das parcerias. Então, eu vejo uma luta específica com o governo federal, a tentativa depois de nós também estabelecermos parceiros, né, que possam fomentar as pesquisas em diferentes áreas. Algumas pesquisas a gente já tem, né, a gente já tem desenvolvendo, já recebendo essa verba externa, principalmente junto à FAD, né, são processos que a FAD que articula esse montante financeiro que vem externo. Então, a gente vai incidir em alguns momentos também e principalmente nessa questão de a gente tentar gastar melhor o dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão, sabendo que o nosso país também enfrenta crises, né, que enfrenta enxugamentos e que alguns pontos a gente talvez tenha que redimensionar, mas outros a gente são indispensáveis, né. Um dos programas, por exemplo, que a gente tem e que a gente tem que fazer é a própria Biblioteca Central. Nós temos uma biblioteca central hoje e as diferentes setoriais, que as bibliotecas, se você levar 2, 3 livros lá, a biblioteca não pode receber porque não tem espaço. Então, o que significa numa universidade, uma biblioteca que é o cérebro, o coração e uma alma de uma universidade, uma biblioteca que não pode receber livros? Então, agora, por exemplo, nós recebemos uma biblioteca de doação, uma biblioteca de livros raros em filosofia, e os livros a gente não pôde doar para a biblioteca porque não tem espaço. Então, de um modo ou de outro, a gente tem que fazer essa ampliação, a gente tem que fazer essa qualificação. Então, a gente vai tentar, de todas as maneiras,
a questão das bolsas, né, dos alunos, a gente precisa, então a gente vai ter que criar canais para juntos pensarmos como a gente também vai efetivar exatamente essas demandas. E, Sandro, como é que a chapa se posiciona em relação ao avanço do conservadorismo na sociedade brasileira, no discurso que atribui à universidade um espaço de doutrinação ideológica e o desincentivo aos cursos de filosofia, sociologia, que te afetam diretamente, né? Agradeço a pergunta, né? A generosidade da pergunta, já que me afeta em especial, né? Eu creio que quando nós somos provocados nesse sentido, nós também temos... é o momento de nós erguermos habilidades e competências. Eu sei que a crise é um momento vem do crinos, né? Crinos é seleção, né? Discernimento, saber discernir, saber escolher. Nós temos um contexto, não só no Brasil, mas um contexto mundial de resgate de certas concepções e certas ideias que já deveriam ter sido abandonadas há muito sido rejeitadas pela própria humanidade, porque a gente sabe que são questões que lhe afetam na sua essência. Então, os diferentes cursos, nós temos que fazer a nossa tarefa, que é um pouco do que eu estou fazendo enquanto filósofo, saindo um pouco das minhas atividades mais corriqueiras, através da pesquisa, da escrita, e fazendo exercício da palavra e da minha ação política, e da minha ação de gestão, que eu sempre estive envolvido com gestão, né? Não só aqui, como em outras universidades. Mas eu vejo que quem dirige essa crítica à universidade não conhece a universidade, não conhece o que se faz na universidade, não conhece os aspectos que se trabalha dentro da instituição, né? Não conhece o curso de filosofia. Então, nós precisamos nos mostrar, precisamos erguer as nossas habilidades também de diálogo com a comunidade, né? Nós estamos fechando parcerias com a polícia, por exemplo. Nós temos um curso, eu sou professor do curso de Direitos Humanos, então nós temos um mestrado de Direitos Humanos, eu sou coordenador da especialização em Direitos Humanos. Então, nós vamos agora, através desses laços estabelecidos com a própria segurança, com os próprios policiais, e vamos reverter essa ideia, né, de que direitos humanos é só para defender bandidos, né? Direitos humanos é uma conquista de todos nós. Então, eu concordo que a universidade não deva ser, assim como nenhum momento educacional, deve ser ideológico. Nós temos que estar para além das ideologias, porque a própria ideologia, quando foi cunhado, o termo foi cunhado, ele veio assessorado por um outro elemento. A ideologia são forças que se aplicam sobre nós, das quais a gente não tem consciência sobre eles. Inclusive, vem assessorado por um outro termo, que é a própria alienação. Não nos damos conta, estamos alheios ou alienados das ideologias que se aplicam sobre nós. Agora, a universidade deve ser o espaço comprometido com a salvaguarda da condição humana, com a superação daquilo que atinge em essência. O grande problema hoje é que a gente enxerga esses grandes elementos de salvaguarda da vida como sendo elementos da esquerda, no sentido assim do comunismo. Isso é uma leitura completamente equivocada, embora a própria essência do comunismo seja comungar. As melhores coisas que nós temos disponíveis na sociedade devem ser comungadas, ou seja, os avanços da medicina, os avanços da área das tecnologias, o avanço das produções da filosofia, da sociologia, da antropologia, deve ser comungado por toda a sociedade. Então, isso seria comungar, seria estar com a partilha para todos, ou seja, é por isso que nós também falamos de uma universidade aberta, uma universidade que está com as portas abertas para todos, ofertando e pondo na mesa para que todos possam se deleitar com os conhecimentos que a gente tem. Inclusive, a gente está trabalhando para termos um birô específico para a questão das patentes, né? Para que a sociedade produza esses conhecimentos e como a gente vai lidar com essas patentes para que elas retornem para a sociedade de uma maneira muito mais justa e muito mais disponível para quem paga as contas de todos nós. Então, essas falas que nos atingem em cheio e que são violentas, porque toda violência parte de uma não possibilidade do diálogo, né? Vem com a grosseria da violência, né? Nós vamos rebater através da mostração daquilo que fazemos. Embora não vamos ser ingênuos, a gente sabe que existem forças que não desejam uma sociedade esclarecida. Darcy Ribeiro mesmo dizia, né,
que a alienação, a falta de educação, o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto, né? Então, nós vamos estar juntos. Por isso, também, o lema da nossa campanha, Somos Todos o UFPE. Quer dizer, até outro dia eu estava dando uma entrevista, nós não temos a questão das ciências duras, nem das ciências exatas, as ciências humanas. Nós somos um corpo só, que vamos usar as nossas faculdades, as nossas inteligências, as nossas competências, para fazer aquilo que nos compete, ou seja, produzir conhecimento de uma ordem superior, de um ensino superior, uma universidade, uma universalidade, que isso vai ser, junto com isso, nós vamos estabelecer os laços com a comunidade e todos juntos vamos defender a grande conquista de uma sociedade, que é uma universidade pública. Muito obrigado, Sandro. Poxa, Marcos, obrigado.